Então vamos para a nossa entrevista remota com o Tarcísio Eise, autor do livro que vai lançar São João, Obra de Fé. Bom, põe na tela para nós conversar com o seu Tarcísio aí, que é professor também, né? Professor aposentado. A gente aproveita e homenageia todos os professores. Foi ontem o dia do professor, né, seu Tarcísio? Boa noite para o senhor aí. Está escutando a gente bem, seu Tarcísio? Boa noite, estou ouvindo muito bem, tá perfeito, o vídeo, a imagem está ótima, chegando muito bem, a internet está ajudando hoje, então a gente também chega bem, assim eu espero. Tá certo, seu Tarcísio, imagem do senhor e áudio chegando bem para nós aqui também. O senhor está falando de que cidade, seu Tarcísio? Navegantes. Navegantes. Conheço bastante, né? Tenho dois irmãos que residem aí em Navegantes. Nós somos do Espírito Santo, né? Mas os dois irmãos residem aí na cidade de Navegantes. Ah, olha só, de repente a gente até conhece. A minha filha namora um filho de gente que veio do Espírito Santo. Sério? Sim. Tem bastante capixaba aí em Navegantes. Bastante capixaba. Tem bastante. Aqui Navegantes é uma cidade de muitos migrantes. Filho de quem? O senhor falaria para nós aqui? O nome do pai do menino é a família Rangel, sobrenome, tá? Família Rangel. Não Rangel, me traz exato. Na ideia agora o sobrenome. Rangel. Eu não lembro o nome do pai, porque o pai é pescador, inclusive. Ele trabalha com atum, então a gente vê muito pouco, né? Mas o pai é pescador? Chama-se Diego. O pai é pescador. Como é que é o nome do pai dele? Eu não... Te confesso que eu não sei. Tem o sobrenome, né? Tem o sobrenome. Pelo nome ficava mais fácil. É isso aí. Exato. Mas tudo bem. Né? O senhor é natural de Navegantes mesmo? Não. Eu nasci na cidade de Porto União, que fica no norte, do Planalto Norte. Porto União é divisa com a União da Vitória, que é Paraná. Eu nasci no interior desse município de Porto União e com 19 anos, então, vim para Navegantes. Estou aqui já há 42 anos. Porto União. Tem gente aqui de Tijucas, morando aqui em Tijucas, que é de Porto União. Tem um delegado que era aqui de Bombinhas, que está aí em Porto União, trabalhando numa delegacia aí. Já passou aqui por Tijucas, né? Doutor Ricardo Melo. Né? O Porto União já é familiarizado aqui, né? pela região, né? A gente se espalhou aí pelo litoral. Tem muita gente de Porto União, inclusive em Navegantes, conheço várias pessoas que de lá vieram em tempos distintos, diferentes do meu, e que por aqui estão, Navegantes, Itajaí, tem uma verdadeira comunidade de porto-uniõenses por aqui. Tá certo, seu Tarcísio. Mas conta para nós aí, né? Conta para nós essa façanha do senhor aí. É o primeiro livro que o senhor vai lançar ou já tem outro? Não, é o primeiro livro lançado. Não me considero um escritor ainda, estou preparando um segundo, mas esse aqui é o primeiro, né? O livro São João, uma obra da fé, né? E, na verdade, é um livro da história da comunidade católica de São João Apóstolo Evangelista. Eu, de certa forma, fiz parte desse processo também, porque na década de 1990 eu era liderança da Igreja Católica. Na época, eu coordenava aquilo que se tinha na época como Conselho de Pastoral das Comunidades. Eu fazia uma coordenação das diversas comunidades. Navegantes tinha, na época, 15 comunidades, a paróquia católica tinha 15 capelas, a matriz mais 14 capelas, e a São João foi a 16ª, que nós acabamos fundando aqui, juntamente com o padre da época. Foi o padre da época, na verdade, incentivou. E a comunidade de São João Apóstolo Evangelista nasceu nesse contexto, na década de 90 do século passado. E aí surgiu o livro, né? E aí veio o livro, que na verdade era um livro que era para estar pronto já há alguns anos atrás, mas em função de uma série de fatores eu não consegui deixar pronto. E a minha intenção era deixar pronto no mês de... Aliás, quando a comunidade completasse 25 anos de existência. E esse ano de 2024 ela completou 31 anos. Motivo, a pesquisa acabou sendo mais demorada do que eu imaginava. Me baseei em livros, principalmente livros atas, que, um detalhe, essa comunidade foi muito cuidadosa
em registrar absolutamente tudo o que acontecia, as decisões tomadas, encaminhamentos dados, prestações de contas. E nesse contexto, então, tinha tudo registrado, pelo menos até o ano 2007 e início de 2008. E esse livro, na verdade, é esse processo. Ele começou, digamos assim, a um capítulo que trata do antecedente, por que é que surgiu a comunidade, e aí depois toda a peleia para se ter a comunidade. E quando a gente estabeleceu que é uma obra da fé, é em função da forma como se constituiu, da forma como se organizaram, primeiramente, e como conquistaram as coisas, como adquiriram os terrenos, como adquiriram, como construíram o centro comunitário, né? Que foi sempre com muita dificuldade, mas sempre com a participação ativa da coletividade. E, normalmente, as igrejas na minha cidade, elas ganhavam da prefeitura ou de algum doador um terreno para construir a sua igreja. Todas as outras comunidades, eu ajudei a fundar outras 5 na paróquia, anteriores a esta, todas tiveram essa benesse, ganhavam da prefeitura um imóvel, um espaço que era público, ou então algum doador, alguma pessoa que tinha condições de doar. Essa comunidade não teve isso. E no centro da cidade, onde os imóveis já eram mais valorizados naquele tempo. E aí, foi tudo feito com muito suor, com muita luta, com muita dedicação, de dezenas e dezenas de famílias que acreditaram na proposta do padre Alvino Breuning, que era o pároco na época e que foi assim um visionário. Ele dizia: a cidade vai crescer nesta direção. E de fato a cidade cresceu. Hoje eu moro bem próximo da igreja. Ela cresceu nessa direção, em direção ao aeroporto de Navegantes, que fica no coração da cidade e que, claro, acaba sendo uma referência, inclusive, para essa comunidade que nasceu. Hoje está tudo ocupado. Naquele tempo era praticamente mato, ruas sem calçamento, era brejo. Hoje está tudo urbanizado, a cidade, realmente o centro está vindo para esse lado da cidade. E hoje temos a maior igreja. O livro não conta a história da igreja que aparece na capa, porque a igreja em si, esse patrimônio todo, ele começou a ser projetado em 2007, 2008, quando se aprovou o projeto. Então eu vou ter que fazer, já estão me cobrando, um segundo livro para contar a parte da construção dessa igreja. Que aí eu já não vou chamar que é obra da fé, mas eu vou dizer para vocês, um verdadeiro milagre, porque a igreja ficou muito bonita, é uma igreja muito grande, é a maior, do ponto de vista de tamanho físico de Navegantes, ficou muito bonita e pode ter certeza, é um resultado da fé e um milagre do trabalho coletivo, do trabalho da união das pessoas, de manifestar a fé de uma forma muito concreta. Seu Tarcísio, nesses 31 anos, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou e por que levou tanto tempo? A dificuldade do livro foi o seguinte: eu tinha muito livro ata, muito documento da igreja para pesquisar, tá? E eu tenho uma deficiência visual, sou uma pessoa de baixa visão, então ler um papel para mim já não é uma coisa fácil. Eu hoje uso muita tecnologia, computador, você tem Zoom, tem uma série de recursos. Então esse foi um aspecto. O que eu tive que fazer? Eram dezenas de livros atas. Eu escaneei todos para jogar a imagem no computador para poder ler. Porque eu li todos os livros atas. Havia época que haviam 2 livros atas, havia o livro do Conselho de Pastoral e do Conselho Econômico. Houve época que havia essas 2 organizações na comunidade. E tudo era registrado. Qualquer festa que era feita, era detalhado os valores que se arrecadava, o que deu de lucro, o que sobrou, o que tinha que pagar. Então, as pessoas que registraram a história foram muito detalhistas. E eu fiz questão de trazer esse detalhe. Por quê? Uma das questões que chamava a atenção, para mim, então a dificuldade na elaboração do livro foi essa. Eu tive um tempo depois, na época que eu comecei a fazer, eu ainda trabalhava, então não tinha muito tempo livre. No momento que eu me aposentei, então me dediquei um pouco mais e aí o livro saiu, esse primeiro capítulo, vamos dizer assim, saiu. Já a comunidade, acho que é importante ressaltar a importância da coletividade. Ela é uma comunidade que chama atenção.
as pessoas de outras capelas, de outras comunidades, costumavam frequentar o São João e colaborar financeiramente, lá com a contribuição mensal, que o pessoal chama de dízimo, então as doações para comprar telha, para comprar o tijolo, que sempre foram feitas campanhas, para comprar o terreno. O pessoal se organizou em duplas e saiu de casa em casa. Tinha gente que doava na época 50 centavos por mês, outros davam R$1, outros R$2. Isso foi juntando para comprar terrenos que foram comprados 3, 4, 5 terrenos para ter um espaço, uma área grande no mesmo espaço físico. Hoje você tem um centro comunitário enorme, você tem uma igreja muito grande e um grande espaço de estacionamento. Tudo junto, porque lá atrás alguém teve essa visão de que tinha que se ter isso tudo junto. E aí, tudo num esforço sempre muito coletivo. E aí, o próprio livro também tem isso. Eu contei com pessoas que participaram dessa história. Meus pais participaram diretamente da história, mas meus pais não foram fonte para ele. Meu pai já tinha falecido quando eu comecei a escrever o livro, e minha mãe já estava idosa, então não tinha muita informação. Mas, por exemplo, as ideias iniciais de ter uma comunidade nasceram dentro da nossa casa, da casa dos meus pais, que tinha um grupo de reflexão, na época a gente chamava de grupo de reflexão, que era um grupo de oração que se reunia toda semana, os vizinhos vinham para refletir a Bíblia e orar. Né? Foi a partir dali que surgiu a ideia de ter uma capela. O padre incentivou por demais, porque ele tinha esta visão, ele é uma pessoa muito estudada, muito inteligente, ele percebia para onde caminhava o futuro, e aí sabia que tinha que se antecipar para ter terreno, para ter um espaço. E convenceu as pessoas de que elas poderiam sim chegar. Se você olhasse hoje e dissesse, não, vamos comprar 5, 6 lotes, terrenos, para construir uma igreja, o pessoal disse, não, vocês estão loucos, não vai conseguir comprar nunca, é muito caro. Na época também não era muito fácil de se adquirir. Entretanto, a crença, a fé, a motivação era muito grande. E as pessoas foram à luta e conseguiram. E naquele tempo também a própria comunidade era mais carente, assim, as pessoas eram mais simples. Bem que a gente tinha bastante gente que era veranista, que tinha sua casinha de praia, que vinha de Blumenau, de Gaspar, de Brusque, do Alto Vale do Itajaí, para passar o final do ano, ou a temporada. Então esse pessoal também acabava contribuindo. Então foi realmente, eu digo que foi uma obra de fé, porque as pessoas foram sempre movidas pela fé para realizar essa obra que é essa comunidade que já tem 31 anos de história. Tá certo, seu Tarcísio, nós já estamos indo aí finalmente na nossa entrevista, a gente tem um jornal aqui para apresentar, esse tempo a gente reserva aí uns 10 minutos, já foi aí uns 10 minutos, eu vou deixar um tempo para o senhor falar agora sobre o lançamento, né? Quando é que vai ser o lançamento, o que está programado aí, onde é que vai ser, né, para a gente então finalizar com o senhor, ok? Eu já fiz um lançamento inicial de uma pré-venda que eu fiz para conseguir fazer a impressão na comunidade. O lançamento aqui na cidade vai ser no dia 8 de novembro, no Centro Integrado de Cultura, um espaço aberto pela Fundação Cultural de Navegantes, a quem eu quero agradecer, ao Marcos Montagna, que fez contato e abriu esse espaço para a gente poder estar trazendo ao público esta obra, e vai acontecer no dia 8 de novembro, a partir das 19h30, é uma sexta-feira, e a gente vai estar lançando para a cidade este livro São João, Obra da Fé. E que queremos, se possível, estamos trabalhando para colocar, para disponibilizar, inclusive, em meio digital, através das plataformas que costumam vender livros aí, para as pessoas ter acesso, até para as pessoas perceber que a fé, e aí agradecendo já esta oportunidade que o Top News está me dando aqui para conversar com a audiência, dizendo que a fé não é algo que está de um Deus que está lá em cima vigiando a gente e faz se eu sou bonzinho, se eu não sou bonzinho. A fé é algo concreto que a gente tem que viver no dia a dia. Como diz a palavra de Deus, a fé sem obras, ela é morta. Então quem diz que crê em Deus, mas não tem obra, pode ter certeza que essa fé é muito frágil e ela não se sustenta. Esta comunidade teve uma fé que trabalhou o aspecto espiritual e material de forma conjunta. E foi isso que foi possível erguer essa comunidade. Então, dia 8 de novembro, 19h30, no Centro Integrado de Cultura de Navegantes, que fica no centro da cidade, todos conhecem aqui, está convidado para o lançamento.
Tá certo, senhor Tarcísio. 1 minuto aí para o senhor fazer as considerações finais do senhor. Muito obrigado aí, né, pelo carinho do senhor de estar, né, disponível para dar essa entrevista aqui para a gente, para falar da obra, né? O homem tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Então o senhor já está realizado, né? Já cumpri. Né? Já cumpriu as 3 etapas, né? Sim, tenho 3 filhos, já plantei árvores e faltava o livro. Então o livro está lançado. Tá certo. 1 minuto aí para o senhor fazer as considerações finais do senhor e muito obrigado, tá? Eu agradeço a vocês essa oportunidade. Eu estou conhecendo o trabalho de vocês também. A partir de tanto que me convidaram, comecei a acompanhar mais de perto. Eu gosto muito de comunicação. Acho importante a gente estar usando esse espaço das redes sociais também para a comunicação. Parabéns a vocês, minha gratidão a todos e que Deus nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Parabéns para o senhor também, senhor Tarcísio, né? Uma grande obra aí, um livro, né? Parabéns mesmo, né? A resiliência, a persistência, né? E está aí o resultado, né? Que o livro faça muito sucesso. Um abraço para o senhor e, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e a simpatia de estar aqui com a gente. Tá aí. Boa noite, obrigado. Eu conversei com Tarcísio Eiser, né, que é autor do livro que vai lançar no dia 8 de novembro, como ele disse aí, é de Navegantes. O nome do livro é São João, Obra de Fé. Muito obrigado por, né, abrilhantar com a cultura o jornal Top News de hoje aí, né? O escritor aí, professor aposentado, Tarcísio Eiser.